Ok, queridos, eu queria transmitir para os irmãos, trazer para os irmãos uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração. No início dessa semana, eu estava viajando com uma equipe de irmãos nossos do Canadá, visitando um dos nossos campos, onde eles estão ali trabalhando, permanecerão lá por mais uma semana, e viajando com eles, e observando, e lendo a palavra, e estudando, e pensando, Deus colocou no meu coração este tema, cristãos que amam de verdade. Cristãos que amam de verdade. Tem dois textos aí que eu quero convidar você a ler conosco. 1 João capítulo 2, verso 7 até o 17. Depois do capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Primeira João capítulo 2, de 7 a 17. O texto diz: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento que é o quê? Antigo. Desde o princípio já tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja aí a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora no capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ora, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito ou aperfeiçoado o seu amor. Deixa eu ler ainda no capítulo 5, um pedacinho do capítulo 5, a parte B aí. Capítulo 5, verso 1. Eu vou ler o verso todo. Todo aquele que crê em que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Agora leia comigo, por favor. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Muito bem. João está falando sobre um tema difícil. Falar sobre amor é falar sobre um tema complexo. E eu quero encerrar esta série de pregações sobre a igreja presente na cidade, pensando sobre amor. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu não tinha escutado ainda o pastor Carlos Queiroz pregar aqui na conferência da juventude, que aliás foi muito boa. Ele falou sexta-noite, sábado, 2 vezes, 5 da tarde e 7 da noite, e falou hoje pela manhã 2 mensagens diferentes, e o conteúdo dessas mensagens depois vão para a internet, você pode colher lá se você perdeu a oportunidade de ouvir aqui. Mas foi interessante ouvi-lo ontem e hoje pela manhã, porque quando ele foi falando e eu percebendo a maneira como Deus havia conduzido o seu discurso,
a sua mensagem a nós, e ela, de uma certa forma, estava de acordo com o que Deus já havia comunicado ao meu coração. Isso significa, quando Deus está usando pessoas diferentes para falar a mesma coisa, significa que Deus quer que a gente preste atenção no que Ele está falando. Então abra o seu ouvido, fique atento ao que Deus está falando com você. A igreja tem o dever supremo de amar. Jesus diz que os seus discípulos são conhecidos pelo amor. João 13:35, Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. No capítulo 13 de João, no primeiro verso, o texto diz assim: ora, sabendo Jesus que já era chegado o seu tempo, amou os seus, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Essa expressão me chama a atenção porque o que exatamente João está querendo dizer ali? Ou o que Deus está falando pela boca de João? Tendo amado, amou até o fim. Há uma redundância aí. E essa redundância nos ensina que nós temos um potencial para amar, mas nós temos o potencial também para interromper o amor. Nós podemos amar até um determinado ponto, e daí para frente, decidir não amar mais, ou decidir continuar amando. O texto diz que, tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Tendo amado, amou-os até o fim. O que diferencia a igreja de um clube? Ou de um sistema religioso apenas? O que faz com que a igreja adquira corpo e influência sobre a sua geração, sobre o povo onde ela está inserida? O que faz com que as pessoas olhem para a igreja e falem: meu Deus do céu, há algo ali dentro que mexe comigo e que confronta o meu coração. O que faz isso não é a estrutura da igreja. Não são as suas programações, os seus ministérios, o seu prédio, o jeito como ela é conduzida e liderada. O que faz com que a igreja adquira influência no meio da sociedade é o amor. O amor de Cristo plantado no nosso coração, o amor de Cristo plantado no coração daqueles que se dizem seus seguidores. Portanto, cristãos devem e têm que ser conhecidos como experts em amar. Eu e você, se existe alguém no mundo que precisa entender de amor, somos nós, chamados cristãos. Porque o cristianismo é a religião do amor, é a comunidade do amor. E se houver uma boa e clara definição do que exatamente significa ser um cristão nos nossos dias, a definição é essa: cristãos são pessoas que amam tanto quanto Cristo os ama também. Vou repetir: cristãos são pessoas que amam tanto quanto Cristo as amou também. É uma boa definição para amor ou não é? O que você acha? No seu conceito aí, você acha que é uma definição interessante ou não? A grande questão, meus irmãos, é que nós não vamos influenciar o meio onde nós estamos, senão através do amor. Se você não amar essa cidade, você não vai ser bênção dentro dela. Se você não amar as pessoas que estão dentro do seu universo de relacionamentos, você nunca vai influenciá-las. Se o seu coração for um coração cheio de bloqueios, cheio de preconceitos, cheio de intimidações, inflexível, você jamais vai atingir o âmago das pessoas, o coração de quem quer que seja. Nós não conseguimos influenciar quem nós não amamos.
As pessoas não se interessam pela nossa religião, pela nossa igreja, pelos nossos programas, pelos nossos encontros. Elas olham para nós, para perceber, através de nós, se nós realmente nos preocupamos com elas. Se elas são preciosas aos nossos olhos. E se por um instante, qualquer pessoa suspeitar que ela não é aceita por ser quem é num meio social, ou se por um instante suspeitar que ela só é aceita se ela se enquadrar dentro de um padrão desejado para ela, de uma expectativa imposta sobre ela, essa pessoa fecha o coração. E ela não vai aceitar a sua fé, a sua igreja, o seu Deus, o seu credo, as suas doutrinas. As pessoas não farão isso. Agora, ao mesmo tempo que amor nos parece ser uma palavra tão corriqueira, tão comum, tão peculiar, tão cotidiana, tão simples, ainda que a sua definição para nós esteja meio clara, eu realmente creio que é sábio a gente olhar para dentro do nosso coração e perguntar assim: será que nós entendemos o que é o amor? Ou o que é que você entende sobre amor? Já se perguntou isso? O que exatamente é amor para você? Será que alguma vez já nasceu dentro de você uma curiosidade de pensar assim: talvez a maneira como eu tenho me chocado com pessoas o tempo todo, talvez o fato de eu olhar para a minha vida passada e ver que eu tive relacionamentos rompidos com muita facilidade e que eu não consegui fortalecer, enraizar relacionamentos. Será que isso não está baseado numa falsa concepção do que é o amor? Sabemos o que é o amor? No texto em que lemos, vemos João definindo o amor como Deus. Deus é amor, essa é a sua definição. E se essa definição é correta, eu diria que nós não podemos supor que a definição para amor seja alguma coisa assim tão simplista. Nós podemos definir Deus? Sim ou não? Estou perguntando, podemos definir Deus? Não, claro que não. Como é que um ser, criatura, ser criado, pode definir o Criador? Nós só podemos dizer de Deus aquilo que Ele se deu a revelar a nós. Mais do que isso, especulação pura. Seres limitados na sua percepção, na sua inteligência, no seu corpo físico, não podem definir um Deus majestoso, supremo, eterno, infinito. Seria um absurdo se nós pudéssemos, aqui seria uma arrogância se pudéssemos tentar definir quem Deus é. Ora, se João diz que Deus é amor e nós não podemos definir Deus, eu não erraria se dissesse que é muito complicado definir o amor. Quantos capítulos de um livro seriam necessários para dizer exatamente quem Deus é? Quantos capítulos são necessários para definir o que é o amor? Porque o amor também é amplo na sua definição. O amor é complexo na sua compreensão. É extensivo na sua dimensão, é profundo no seu sentido. Não é fácil definir o amor. E se nós queremos usar essa palavra, nós precisamos dar um sentido a ela. Porque eu vejo as pessoas usando a palavra amor assim de uma forma muito estranha, eu diria de uma forma bastante indiscriminada. Como ela diz assim: eu amo minha mulher, eu amo comer pipoca no cinema. Aí ele diz assim: eu amo a Deus, eu amo o meu animal de estimação. O que entendemos exatamente sobre o que é amor?
Então eu não quero hoje à noite definir amor, eu quero refletir um pouco sobre esse tema e tentar aplicar algumas definições que vão nos ajudar a formatar um pouco melhor o que isso significa e depois aplicar um testezinho só para a gente sair daqui hoje com esse pensamento em mente, avaliando o nosso próprio coração. E aí eu quero, antes de qualquer coisa, fazer algumas considerações sobre o amor na dimensão relacional ou na dimensão humana. O amor é um sentimento que Deus plantou dentro de nós. Mas ele é mais do que um sentimento humano conforme traduzido aí fora. As pessoas entendem o amor como uma atração, como um desejo, como um sentimento que floresce, como um sentimento que faz com que você se sinta totalmente atraído por alguém e goste daquela pessoa e viva com ela num universo de intensa emoção e felicidade. Mas com o passar dos anos, as pessoas vão se frustrando, porque talvez elas não consigam compreender que amor é algo progressivo. Amor é alguma coisa que precisa passar de estágio para estágio. Amor não é algo estático, que acontece pontualmente e acabou. Não, não. O amor é alguma coisa que vai desenvolvendo etapa por etapa. A primeira etapa do amor é a atração. É aquilo que faz com que você se aproxime de alguém. O que faz com que você chegue perto de pessoas. Traga isso para o âmbito do casamento, do relacionamento marido e mulher, por exemplo. O amor é a primeira etapa, essa etapa da atração faz parte do amor. Não pode ser definida como amor, como um todo, mas é amor. É a paixão inicial, é aquele sentimento explosivo que nasce dentro de você, que cresce dentro de você, quando você vê uma pessoa e os seus olhos brilham. Eu me lembro exatamente quando foi que eu bati os olhos dentro dos olhos da Cléo. E o meu coração ficou emocionado. E eu já a conhecia há uns 8 meses, mais ou menos, aí, perto de 1 ano. Ela trabalhava lá na nossa igreja, no Ministério de Missões, ativa como é, de um lado para outro, atendendo pessoas. Eu era um dos copastores da igreja, ali recém-chegado, e eu a observei andando para lá e para cá, mas eu não a percebi. E então fizemos uma viagem missionária, e o nosso pastor não dirigia, e eu fui de motorista para ele. Então ele estava do meu lado, eu dirigindo, e nós levamos 4 outras jovens da igreja, Cléo era uma delas. E as 4 estavam sentadas no banco de trás do carro, e você sabe que geralmente o banco de trás de carro cabe 3. E nós estávamos cometendo uma contravenção. Naquela época não havia uma exigência tão grande como hoje, e era mais ou menos comum isso. Então, como elas estavam em 4 no banco traseiro, elas não conseguiam encostar as costas no banco. Então elas revezavam, uma ficava para frente e 3 para trás. Depois iam trocando. E Cléo estava sentada ali mais ou menos no meio. E eu estou dirigindo aqui, tranquilo, sossegado, e foi a vez dela de ficar para frente, ela ficou para frente, ela estava fixa com os olhos na estrada. E eu estou aqui dirigindo, todo motorista tem que olhar no espelho, não é verdade? Eu sou um bom motorista. E eu estou dirigindo, de repente eu olhei no espelho. Quando eu olhei no espelho, o meu olho bateu dentro do olho dela. E subiu um calafrio assim por dentro. Tchum! Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E me veio um pensamento na cabeça assim, essa moça vai ser sua esposa. Aí eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Virei para frente, continuei olhando para a estrada, fiquei olhando só nesse espelho de cá e tal. E eu não queria olhar, porque aquilo nasceu dentro de mim. Eu já tinha dado muitas cabeçadas, já tinha tomado várias decisões erradas na minha vida, com namoros que não tinham levado a nada. Eu queria uma pessoa que me acompanhasse, que fosse a pessoa de Deus para a minha vida. E eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Acontece que aquele friozinho que nasceu dentro de mim, quando meu olho bateu no olho dela, fez com que eu tivesse a curiosidade de saber quem é Cléo. E aí naquela viagem eu olhava para a conferência e para o pastor e dava uma olhadinha para ela. Estava sempre de olho onde é que ela estava. E é interessante porque quando a gente pega as fotos dessa conferência que aconteceu no Iber, no Rio de Janeiro, eu percebo que eu sempre estava por perto dela. Não é? Aquilo foi o começo de tudo. Não se despreza isso. Isso é válido, necessário, importante, parte do amor, mas não o amor como um todo. Por quê?
Porque esse momento de atração, a paixão inicial, é o primeiro impacto. E nesse momento, essa porção do amor é cega e confusa. Porque você baseia todo o seu sentimento e decisões não com base naquilo que a pessoa é, mas no seu imaginário acerca dela. Naquilo que você pensa que ela é. Você não a conhece. Mas você traça dentro da sua mente um protótipo. E você imagina que ela está perfeitamente enquadrada dentro desse propósito. É por isso, moças, que os maridos, quando conhecem você, dizem: você é a mulher dos meus sonhos. Eles estão enganados. Eles não estão mal intencionados. Eles só estão enganados. E aí, amor, para ser amor de verdade, precisa progredir. Porque se você é atraído por uma pessoa com base numa necessidade sua, do seu ego, você precisa crescer, precisa avançar, precisa dar um passo a mais. E aí os passos vão se tornando mais sérios. Esse casal começa a namorar, conhece os pais, vão desenvolver relacionamento, vão ficando noivos, vão fazendo planos, fazem curso de noivos aqui na igreja. Não é? E preparam um casamento, e se casam. E aí começa a segunda etapa, a etapa do ajuste. Ah, se pudéssemos pular o ajuste. Ah, se nós pudéssemos ter um controle remoto, que nem aquele filme do clique, né, que você aperta e vai tchum, e pula lá na frente. E você não precisasse descobrir nessa relação que aquela pessoa pela qual você se apaixonou e se sentiu atraído e se aproximou e que também se apaixonou por você e foi atraída por você, não é aquele ser imaginário da sua cabeça. Ela é totalmente diferente, tem gostos diferentes, tem razões diferentes. E às vezes eu ouço os casais dizerem: nós temos uma incompatibilidade psicológica. Qualquer hora você me explica, viu, Tiago, o que é essa incompatibilidade psicológica? Na verdade, não é uma incompatibilidade psicológica, são diferenças. E a grande questão é que se você inicia um relacionamento com base nas suas expectativas e agora, num período de ajuste, você precisa se conscientizar de que você tomou uma decisão de estar ao lado dessa pessoa. E que essa decisão, inevitavelmente, implicará em algumas frustrações. Porque suas expectativas terão que ser podadas. E essas frustrações deverão despertar em nós um ensejo, um desejo, um esforço para poder nos adaptar àquela pessoa. Isso não acontece só entre marido e mulher, não. Isso acontece na relação pais e filhos. Isso acontece na relação de amigo com amigo, de irmãos em Cristo dentro da igreja. Acontece. Você se aproxima das pessoas querendo extrair delas algo que você tem necessidade. Nós somos assim, utilitaristas. Mas quando você percebe que aquela pessoa não é o que você imaginava, a tendência é rejeitá-la. Quando você está casado, você quer mudar a pessoa. Eu mudo essa mulher, eu mudo ela. E quando você diz, eu mudo ela, a trincheira entre você e ela cresce assim, vira uma muralha. E no dia seguinte você repete de novo, eu vou mudar essa mulher. Sabe o que acontece? Fica o muro de Berlim. E quando você diz, eu vou mudar outra vez, ele vai se agigantando cada vez mais. Fortalezas imensas vão virando trincheiras entre duas pessoas que se amam, mas que não estão dispostas a entenderem que relacionamento implica em aceitar a pessoa como ela é, sem modificações. Eu vi um documentário essa semana sobre parto, e era um parto de gêmeos, e foi interessante, aquele processo todo, a UTI, os médicos, aquela correria, aquela coisa toda e tal, tiraram os bebês e colocaram no colo da mãe. E a câmera estava assim filmando, e a mãe pegou os bebês, ele falou, oi bebês,
que lindos vocês são, eu amo vocês. Eu disse, ela ama mesmo. O que ela não sabe é o tanto de trabalho que esses dois bichinhos vão dar. E que eles não vão ser tudo o que ela espera que eles sejam. E que quando eles começarem a crescer, eles vão tomar decisões que vão ser difíceis passar na garganta dela e do pai. E aí, nesse período de ajuste de relacionamentos, enquanto você não aceita a pessoa como ela é, enquanto você não se esforça para isso, eu costumo dizer que o melhor texto a ser usado nesse período da vida da gente é João 12, 24. Se o grão de trigo caindo em terra, primeiro não morrer, fica ele só. Mas se morrer, então dá muito fruto. Por que é que tem gente que morre sozinha? Por que é que tem gente que não tem amigos de verdade? Você tem amigos de verdade? Você tem um ciclo de amigos de verdade, de irmãos, que estão colados com você em qualquer circunstância da sua vida? Ou você é uma pessoa que vive o tempo todo solitária? Sozinho. Se você se vê o tempo todo sozinho ou sozinha, muito provavelmente você não entendeu ainda essa etapa do ajuste. Que todo relacionamento demanda um ajuste. Demanda abrir mão de si, demanda morrer para si, para que você consiga se adaptar a uma outra pessoa. E aí vem uma boa notícia. Quanto mais rápido você tomar essa consciência, quanto mais rápido você entender isso, que as pessoas não têm que ser amadas pelo que nós esperamos delas, mas pelo que elas são. Quanto mais rápido entendemos isso, mais fácil passamos para o próximo ponto, para a próxima etapa. E a próxima etapa é a etapa da maturidade, do amadurecimento. É quando você para de negociar, para de estabelecer barganhas com as pessoas. E você começa a focar em relacionamentos com mais sinceridade. Não querendo tirar das pessoas o que elas podem fazer por você, mas abençoando as pessoas, dando, orientando, ajudando. Casamento é a mesma coisa. Tem gente que passa pelo menos 30, 40 anos nesse segundo ponto aqui, do ajuste. Casais. 40 anos. A mulher continua brigando com o marido por causa das mesmas coisas. Sabe como é que é? Faz 40 anos que ela briga com ele por causa da mesma coisa. O que significa isso? Primeiro, ele é um tremendo de um teimoso. Segundo, ele não vai mudar. Terceiro, qual é a opção dela? Aceitá-lo. E vice-versa. Mas se você entende isso, você passa essa etapa. Você amadurece. Você começa a construir relacionamentos que não são baseados em trocas, em barganhas. Mas que você tem um pouco mais de inteligência, e é interessante, porque num dado instante você vai perceber que todo relacionamento tem trocas, mas não são trocas propositais, são trocas que acontecem em função do seu empenho em amar, da sua percepção de dar. Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então ele sabe o que está falando. É mais bem-aventurado quando você entende isso. Mais bem-aventurada coisa é abençoar, é suprir, é estar do lado, é ser suporte, é ser amigo, é ser raiz, é ser companheiro, companheira. Sem exigências. E quando você vence essa etapa, vem a etapa da consolidação. E a etapa da consolidação é muito interessante, porque nessa etapa da consolidação, você não briga mais por coisas... Aliás, você começa a definir bem o que realmente vale a pena brigar e o que definitivamente não vale a pena. Aliás, eu vou dizer para você que a grande maioria dos conflitos que casais enfrentam dentro do seu casamento, da sua vida conjugal, a grande maioria dos temas que geraram esse conflito, a grande maioria é irrelevante. São coisas que você brigou, porque tem que ser do seu jeito, tem que ser. E aí na consolidação não é assim.
A consolação, você fala assim, não, pouco importa. O mais importante é que essa pessoa está perto de mim. Porque na consolidação, você tem uma consciência madura sobre a brevidade da vida. Está percebendo? Você sabe que mais importante do que fazer com que as pessoas façam o que você quer, é tê-las perto de você. Mais importante do que enquadrá-las, elas estarem em volta de você, sendo o que são, e você tendo a liberdade também de ser o que é. Esse é o processo da consolidação. Ele acontece com base na brevidade da vida. Tem muitos filhos que vão chorar amargamente, porque não souberam ser amigos dos seus pais, e pais que não souberam ser amigos dos seus filhos. E a vida passa assim, ó. Ou não passa? Hoje está aqui pertinho. Amanhã, já era. E nunca mais você vê. Quanto à definição bíblica do amor, a Bíblia é muito clara sobre isso. O Novo Testamento define amor de uma forma clássica. O Novo Testamento, amor é caridade. Caridade é oferecer algo que a pessoa não pode retribuir, ou oferecer algo que a pessoa não merece. É uma doação de si. Essa é a definição de amor no Novo Testamento. E Paulo recebe um vislumbre extraordinário do Espírito Santo de Deus, quando ele escreve o capítulo 13 de Coríntios, dizendo que o amor tem características fantásticas, o amor é paciente, o amor não é leviano, o amor não se ensoberbece, o amor não busca os seus próprios interesses, não se ufana, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e mais, Paulo diz com muita convicção de Deus, o amor jamais acaba. Repete isso comigo, o amor jamais acaba. Mas aí a sociedade diz, claro que acaba. Acabou de fulano, de daquele, acabou desse, acabou de todo mundo. E a palavra de Deus está dizendo, o verdadeiro amor jamais acaba. Essa é uma característica dele, é inerente. Ele é definido como caridade. E no Novo Testamento, as demais palavras apenas caracterizam a sequência desse amor. Quais sejam? Desejo, amizade e sociedade responsável. São palavras gregas diferentes que para nós são definidas como amor, mas possuem significados diferentes. Desejo, amizade e sociedade responsável. Todas elas amparadas com aquilo que é a grande base, o grande alicerce de um amor duradouro, eterno. O amor ágape, o amor incondicional. O amor que na sua essência significa dar sem que aquele que recebe mereça ou possa retribuir. É um investimento seu, pessoal. E que volta, e que abençoa. Paulo diz, olha, quando você ama a sua esposa, você ama quem? A si próprio. Porque se um homem exige de uma mulher que ela o ame, ela perde admiração por ele. Mas se ele a ama, ela retribui esse amor. Esse é o raciocínio de Paulo naquele texto. Agora presta atenção, as coisas vão piorar, um pouco mais. Porque dentro da concepção de Jesus, o amor também tem uma definição não muito confortável, não muito boa de ser digerida e engolida por nós. Abre lá sua Bíblia, em Lucas, capítulo 6, verso 32. Lucas, capítulo 6, no verso 32.
Ah, como seria bom se esse texto não tivesse aqui na Bíblia. Como seria bom se esse texto não tivesse aqui. Se a gente pudesse fazer um buraco e deixar um buraco aqui. Mas ele está. Presta atenção no que ele diz. Jesus fala assim: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Se você ama só quem ama você, que recompensa você vai ter? Também os pecadores, os incrédulos, os rebeldes, os que desacreditam de Deus, enfim, aqueles que não acreditam, aqueles que vivem sua vida dissoluta, solta, fazendo o que dá na cabeça, sem princípio moral nenhum. Ele diz assim: olha, os pecadores também amam aos que os amam. Por quê? Porque a tese de Jesus deixa claro para nós que o verdadeiro amor possui um vínculo com Deus, e não com o mundo, e não apenas com o objeto desse amor. E é isso que o diferencia de uma definição clássica ou popular. Por isso, nós cristãos cremos no amor de uma maneira diferente do que as pessoas que não são cristãs acreditam no amor. Porque Jesus o vincula ao Pai Celestial. E aí ele continua: se você amar os que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores amam os que os amam. Verso 33, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores. Para o quê? Tornarem a receber outro tanto. Agora vem ler comigo aqui, verso 35. Amai, pois, vossos inimigos, e fazei o bem a eles, e emprestai, sem nada esperardes, e então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. 36, todos juntos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então Jesus vincula essa questão do amor a essa vivência com o Pai. E isso o caracteriza de uma forma diferente do que as pessoas o entendem por amor. E na definição de Jesus, você ama o inimigo. Você ama o que te faz mal. Você o abençoa, você faz o bem a ele, você empresta, você dá, você ajuda, você acompanha, você não trata mal, você não atravessa a rua para não olhar na cara dele, você não faz de conta que você não o viu, não é indiferente. Você vai na direção da pessoa. Você vai até ela, porque você é de Deus. E o seu Pai Celestial não abandonou aquela pessoa. E se o Pai Celestial não a abandonou, muito embora a gente gostaria que Deus abandonasse algumas pessoas, não é verdade? Não tem gente que você fala assim: ah, meu Deus, se eu fosse o Senhor, não é? E o Pai não faz isso. Ele continua amando aquela pessoa, mesmo que eu não goste dela, Ele continua amando. E se eu amo Ele, e o amor dele está em mim, o que Ele está dizendo é: você vai ter que amar aquela pessoa também, porque eu a amo. Jesus vincula o amor na pessoa do Pai, de Deus. E João completa no texto que nós lemos: quem não ama a Deus não conhece, porque Deus é amor. Nós temos dois exemplos bastante interessantes, um no Antigo Testamento e um no Novo. O do Antigo Testamento é o exemplo daquele profeta, Oséias. Aquele homem de Deus que começa a pregar, sofredor, no meio de uma geração indiferente a Deus, tão indiferente que está, que Deus fala assim: Oséias, eu vou caracterizar melhor essa mensagem para que esse povo entenda o que é que eu estou falando. Vá na praça, está vendo aquela mulher? Oséias olha e tem uma mulher vendendo corpo na praça, uma prostituta. E Oséias olha para aquela mulher e se apaixona por ela. E Deus diz: vai e casa com ela. E Oséias vai e toma Gomer, e a ama, e a abençoa, e se casa com ela, restaura o nome dela, restaura a dignidade dela. E ela tem um filho, 2 filhos, 3 filhos,
e ela tem agora uma família, uma estabilidade, ele a protege, ele cuida dela, ele faz por ela aquilo que todo homem deveria fazer pelo seu lar e pela sua família, ser o protetor e o provedor da sua casa. Oséias é tudo isso. E ele está vivendo com ela e ela é uma nova mulher. Mas os anos vão passando e Oséias começa a perceber que os olhos dela não se prendem mais a ele, ela não o admira mais, ela não se aproxima, ela não toma a iniciativa de fazer um carinho nele, ela não o abraça, ela não o beija mais. Beijo é uma coisa muito importante entre casais, casais que não se beijam estão em grave perigo. Gravíssimo perigo, casais que não se beijam. E aí ele começa a perceber, ela está distante, ela está longe. E os meninos começam a crescer, e eu suponho aqui comigo que Oséias começa a olhar para os meninos assim e fala, rapaz, esse menino não parece nada comigo não. E um não parece, o outro não parece, o outro não parece, e Oséias começa a ficar meio encucado. E infelizmente a suspeita dele não estava errada. Gomer foi tirada da prostituição, mas a prostituição não foi tirada de dentro dela. E aí ela abre mão daquele lar estável, daquela tranquilidade que ele deu a ela, chuta tudo para o alto e vai embora. E volta para a praça, volta para a lama, porque ela quer ser livre. Ela não quer cuidar de marido, de filhos, ela quer ser livre. E volta para a praça. E Oséias vai chorar diante de Deus. Deus, ela foi embora. E o Senhor fala, volta à praça. E ele volta à praça. E quando ele chega na praça, ela está lá de novo. E o Senhor fala, vai lá, paga o preço dela, toma ela de novo e leva ela de volta para sua casa. Não é revoltante? Não é revoltante? Mas o Senhor mandou ele fazer. Vai lá e faz isso. E ele vai e obedece. Porque o amor de Deus é diferente. O exemplo do Novo Testamento é Lucas 15, é a história do filho pródigo. Todos nós conhecemos muito bem, e a gente costuma focar muito o nosso pensamento e a nossa atenção no menino que saiu de casa, que voltou-se contra o pai, que gastou os bens do pai, que entrou na lama e que lá lembrou que o pai tinha uma casa boa e resolveu voltar, talvez até interessado muito mais no conforto da casa do que na vivência com o próprio pai. Enfim, todos nós conhecemos essa história e focamos o nosso pensamento no menino. Acontece que a parábola do filho pródigo não foi falada por Jesus simplesmente para mostrar essa diferença entre seres que fogem de Deus e um Deus amoroso e fiel que as traz de volta ou que as recebe de volta quando elas se arrependem. Esse é o ensinamento importante da parábola, mas não é o ponto fundamental. Porque Jesus conta essa parábola para os religiosos da sua época, para os líderes religiosos. E o foco de Jesus não é o irmão mais novo, é o irmão mais velho. Que quando volta para casa e vê o alarido, vê a festa, vê o divertimento, chega de longe e fala, o que está acontecendo lá em casa? O que está rolando lá? E aí alguém diz, olha, seu irmão voltou para casa. E ele se enche de fúria. Disse, o quê? Aquele cara de pau voltou para casa? Depois de tudo que ele fez para o meu pai? De toda a humilhação que ele fez à nossa família? Desperdiçou todo o nosso dinheiro? Ele volta para casa e meu pai o aceitou de volta. Aí ele vai furioso em cima do pai, fala, meu pai, você nunca me deu nada. Você nunca fez uma festa para mim. Você. Ele acusa o pai. E o pai diz, meu filho, tem uma coisa que você nunca percebeu. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Você está do meu lado. Acontece que esse filho mais velho é tão egoísta, que ele está do lado do pai, mas ele não tem o amor do pai no coração. Ele está do lado do pai, mas ele não tem um pingo de misericórdia, que o pai tem em abundância. Ele não tem dentro do coração dele, o coração dele é seco. Ele está lá por obrigação. Ele está lá querendo que o pai faça uma festa para ele. Ele não tem os mesmos, ele não partilha os sentimentos do coração do pai. Você entende isso? Ele vive ao lado do pai, mas não partilha o sentimento do coração do pai. Presta atenção que eu vou falar para você. Muitos de nós estamos vivendo relacionamentos assim dentro das nossas casas. Nós vivemos do lado das pessoas, mas não partilhamos a vida com elas. Não partilhamos os sentimentos. Tem esposa aqui que não sabe o que passa na cabeça do seu marido. Tem marido aqui que não entende, não sabe quais são as expectativas do coração das suas esposas. Tem filhos aqui que não conseguem viver com seus pais. Tem pais
pais aqui que não conseguem aceitar e entender seus filhos. Vivem juntos, na mesma casa, mas estão divorciados, estão separados. Era assim o filho mais velho. E Jesus usa essa parábola para criticar duramente os religiosos. Sabe por quê? Porque se diziam religiosos, diziam que tinham a palavra de Deus na mão, mas eram maldosos, não amavam as pessoas, não tinham um grau de misericórdia, não ajudavam ninguém, eram cheios de si, eram donos da religião, conheciam muito bem a palavra de Deus, eram experts do reino de Deus, mas eram pobres por dentro. Não se aproximavam de ninguém, não tinham amigos, não tinham vínculos fortalecidos. Eu temo, irmãos, eu temo, presta atenção, você que é líder aqui dentro da igreja, eu temo que a gente esteja trabalhando aqui e montando uma mega de uma estrutura, mas que o nosso coração esteja vazio de amor uns pelos outros. Eu temo isso. Eu temo que aquilo que se faça aqui dentro, se faça por obrigação, se faça pelo que se faz e não por quem se faz. Você entende isso? Porque no momento em que nós começamos a fazer as coisas, servindo a estrutura, e às vezes abrindo as pessoas, assim, abrindo o caminho das pessoas, assim, sai da frente, porque a estrutura precisa ser montada. No momento que nós estamos fazendo isso, nós estamos rejeitando o amor de Deus. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é singular. O amor de Deus traz para perto. O amor de Deus abençoa. O amor de Deus faz festa. Quando há arrependimento, brinca, se diverte, toca música, dá anel novo, faz o churrasco, abençoa. Tudo isso que eu estou falando aqui é compreensível. Eu pressuponho aqui que todos aqui já entendem isso e conhecem muito bem essas definições. O problema é, nós conseguimos compreender isso e colocar isso na prática. A gente, como cristão, é conhecido aqui dentro dessa cidade como gente que ama de verdade, para valer. Porque esse amor proposto pela palavra de Deus é muito diferente daquilo que aí fora a nossa sociedade entende na dimensão relacional acerca do que é o amor. Por isso as pessoas estão volúveis cada vez mais, pulando de um relacionamento para outro, não conseguem passar as etapas do amor, ficam na primeira, extremamente egoístas. E nós somos assim com as pessoas também, com os nossos amigos, com colegas, com irmãos em Cristo, com familiares, nós somos igualmente assim. Criamos vínculos com pessoas que nos interessam e ficamos pobres dentro de nós. Pobres. Que recompensa tendes? Jesus diz, nenhuma. E aí eu encerro minha reflexão hoje fazendo um pequeno teste. E o meu teste são 3 perguntinhas. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui. E a equipe vai estar cantando um cântico para nós daqui a um momento. Mas eu queria fazer 3 perguntinhas para você. Um pequeno teste. Para você fazer uma análise aí de como anda o amor no seu coração. Estão prontos? Quem está preparado aí? Posso fazer? Muito bem. Um teste, 3 perguntinhas. Para você sair daqui com ela na sua cabeça. Pensando sobre elas. Primeira pergunta. Quando uma pessoa decepciona você, frustra você, você consegue suplantar essa mágoa e dar a essa pessoa 1, 2, 3 novas oportunidades? Jesus foi muito incisivo com isso. Ele diz que você dá por dia 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 por dia. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim por dia e eu lhe perdoarei? Até 3? Pedro foi, né? 3 vezes num dia. Imagina você ter que perdoar uma pessoa 3 vezes num dia. Jesus diz, não. 3? Não te digo que 3, mas 70 vezes 7. Então pergunta aí para o seu coração. Bate assim no seu coraçãozinho e fala assim, vem cá. Você está decepcionado? Você já se decepcionou com alguém? Alguém já decepcionou você alguma vez na sua vida? Sim ou não? Podia fazer uma listinha dessas pessoas? Não, né? Aquelas folhas de datas, né? Aquelas folhas pautadas de computador assim, iam ser muitas daquelas, né? Gente que já frustrou você, gente que já fez coisa errada com você, que magoou você, gente que decepcionou você, você esperava delas e elas não
não corresponderam às suas expectativas. Você tem gente assim? Eu também tenho. Só que quando eu olho para o cristianismo diz: Abraão, você é tolo. Você é tolo, você tem que dar uma segunda chance para essa turma. E deixa de ser arrogante, porque você é igualzinho a elas. Somos ou não somos iguais? Porque você pode ser bonzinho numa área, mas tem área que você é ruim, ou não é? E aí a gente crava em cima daquilo que as pessoas têm de errado. A gente crava, olha aqui. E a trave aqui dentro do olho, ó, atravessando. Tem gente que decepcionou você? Como é que você está dentro do seu coração em relação a isso? O que você está fazendo? Você consegue suplantar isso e dar a essa pessoa novas oportunidades? E aí eu tiro dessa reflexão aqui esses textos, que são textos que mexem com a gente. A gente leu aqui: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Odiar aqui é afastar-se dele, é aborrecer-se dele. A palavra aborrecer é até melhor do que odiar, porque odiar, você diz assim: eu não odeio, olha pastor, eu só não quero vê-lo na minha frente, eu não quero andar com ele, não quero ligar para ele, não quero que ele more na mesma cidade que eu, mas eu não odeio. Então Jesus diz assim: se você se aborrece, se te dá aquele mal-estar interior, o amor de Deus não está fluindo de dentro de você, de dentro de mim. Segunda perguntinha: desconfortável. Quem influencia mais as suas atitudes? Eu estou fazendo essa pergunta porque ela define se nós estamos andando com Cristo ou se nós estamos amando este mundo. João diz assim: olha, aquele que diz que eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele está verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então você pode ouvir tudo que eu falei aqui hoje e dizer assim: ah, tá, Jesus falou, mas veja bem. Opa, ó, uma pergunta para você agora: você está afim de andar como Jesus andou? Ou você vai andar como o mundo anda? E aí ele vem: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pergunta para o seu coração. Pergunta para o seu coração. Terceira perguntinha desconfortável: você está preocupado com as pessoas, atendendo essas pessoas nas suas necessidades? Pastor Carlos Queiroz falou muito sobre isso aqui ontem, hoje de manhã, sobre essa questão dos relacionamentos utilitários, né? Ele diz assim: nós tornamos os relacionamentos como algo coisificado. Foi a expressão que ele usou, não é? As pessoas nos interessam, nós chegamos perto delas. Se elas nos interessam, a gente isola e às vezes até a gente franze a testa assim e dá um de superior para poder a pessoa não chegar perto. E alguns não chegam mesmo. Tem gente que nunca vai chegar perto de você, nunca, porque a arrogância é uma coisa que todo mundo detecta de longe. É verdade ou não é? Até uma criança. Aliás, as crianças têm um feeling, uma capacidade extraordinária de detectar gente arrogante. Criança não se aproxima de gente arrogante. Bom, desculpa se criança não chega perto de você, mas sonda seu coração aí, porque se as crianças escapam de você, tem alguma coisa errada. Você entende isso? Você ajuda as pessoas nas suas necessidades, você vai até elas, você está preocupado com as pessoas e as atende nas suas necessidades? Conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, opa, mexeu com o bolso. Ah, eu amo, ama mesmo? Você ama ao ponto de enfiar a mão no bolso? Sim ou não? Sonda seu coração. Eu estou sondando o meu. Será que a gente tem coragem de enfiar a mão no bolso? Para socorrer, para ajudar de uma forma significativa? Pois quem tiver bens do mundo, vendo o irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade.
Eu tenho orado a Deus para que Deus levante aqui dentro da Igreja Batista Metropolitana pessoas que sejam especialistas de lidar com gente difícil. Eu acho que nós temos uma falsa expectativa do que é a igreja. Nós montamos um salão, abrimos uma porta, colocamos um ar-condicionado, depois fechamos a porta, porque, claro, fica mais confortável para a gente. Mas a gente espera que daquela porta para dentro entrem pessoas que não nos deem trabalho, é verdade ou não é? Gente com a vida toda equilibrada, sorridente, famílias ajustadas, não é beleza? A igreja é cheia de gente assim, não é bom? Gente que não tem problema no casamento, pais que não estão frustrados com o desempenho escolar dos filhos ou desempenho profissional, pessoas solteiras que nunca se casaram, se sentem mal por isso, enfim, uma igreja que não tem nada disso, todo mundo bonitinho, calmo, parecendo aquelas figuras de testemunho de Jeová. Acontece que quando aquela porta se abre, nós estamos dizendo para o mundo, pode vir, porque Deus aceita qualquer um. E daquela porta para dentro vai passar gente doente, problemática, casamento falido, empresa falida, vida profissional falida, cheios de dúvidas, alguns com problemas mentais. Aliás, a nossa geração está sendo marcada por gente que está tendo distúrbio mental por todos os lados. E eu tenho dito algumas vezes aqui que a igreja boa é a igreja que tem doidinho, não é? É a igreja que tem gente maluca, porque se os malucos não entram, não tem espaço, então a igreja é da elite. Agora, se a igreja é do povo, o povo entra. Só que quando o povo entra, com todos os seus problemas, as suas vicissitudes, as suas lutas interiores, quando o povo entra para dentro da igreja com isso tudo, o que é que você faz? Você fecha o templo? Quando a pessoa chega aqui irritada e entra no estacionamento com o carro, cantando pneu, ou quando quer um lugar para sentar, ou quando não consegue entender a dinâmica da igreja em relação ao tratamento que você dá às crianças, a gente consegue entender isso? Cuidado, Igreja Batista Metropolitana, cuidado, para que você não comece a amar esse templo mais do que as pessoas que estão dentro dele, porque nós vamos trair o amor de Deus se fizermos isso. Amém, irmãos? Nós vamos trair o amor de Deus se nós amarmos mais a estrutura, mais os programas, mais o que sabemos fazer e o mundo que criamos para nós, do que a Deus e esse povão todo que está aí do lado de fora clamando por salvação. Vamos ficar de pé, vamos cantar com a equipe do louvor, vamos cantar o amor de Deus, vamos falar do quanto Deus nos ama. Eu peço a você que você tenha um pouquinho de paciência aí, nós passamos um pouco do horário, mas não sai ainda não. Vamos cantar esse cântico, vamos cantar com a equipe. Deus me ama, o seu amor é tão grande por mim. Preste atenção na letra dessa música.
seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É assim que Deus me ama e é assim que Deus ama você também. Agora vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma confissão coletiva aqui. Você topa? Vamos fazer uma confissão coletiva? Essa semana, quando eu estava estudando isso tudo, eu fiquei muito incomodado no meu coração. Muito incomodado dentro de mim. E eu disse: Deus, eu não estou conseguindo amar como o Senhor quer que eu ame. Tem alguém mais? Tem maridos aqui que não estão conseguindo amar suas mulheres como deveriam? Tem esposas que não estão conseguindo amar seus maridos? Tem filhos aqui que não estão conseguindo amar seus pais? Vamos fazer a confissão coletiva. Não estou conseguindo amar, estou com raiva. Tem pais aqui amargurados contra os filhos? Tem ou não? Está aqui, ó. Confissão é boa. Confessai vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sejais curados. A cura vem quando a gente admite. Nós dizemos: Deus, eu sou culpado, Senhor. Você é culpado? É culpado? Levante sua mão. Se eu sou culpado, eu não estou conseguindo amar como o Senhor ama. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, é um desafio muito grande para nós. Muito grande, Senhor. Mas jamais o Senhor nos pediria isso se o Senhor não nos fosse capacitar para isso também, Senhor. Tu és um Deus cheio de amor. Tens derramado teu amor abundantemente sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Nós estamos aqui hoje por uma só razão. Nós somos alcançados pelo teu amor, Senhor. Mas o preço é tão alto para a gente amar as pessoas. A gente sabe quanto custou para o Senhor. Tão caro. Preço de cruz, obediência a seres humanos, arrogantes, cheios de si. O Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Senhor, nós queremos aprender a amar como o Senhor também. Nós queremos aprender a aceitar as pessoas como o Senhor aceita. Tira de nós essa mania de querer mudar as pessoas. Tira de nós isso, Senhor. É verdade que por muitas vezes o Senhor vai usar a nossa vida para transformar a vida de outros. Mas não é pela nossa imposição, pela nossa inflexibilidade, pela nossa dureza, pela nossa justiça própria. Essas coisas não servem para nada, Senhor. Então nos ajuda a conquistar as batalhas através do amor, Senhor. Ajuda-nos a viver intensamente esse teu amor sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, Senhor. Para que quem nos olhar de fora reconheça que o Senhor está mesmo no meio de nós. Porque a nossa geração não é tão incrédula não, ela até acredita que o Senhor existe. O que a nossa geração não consegue acreditar é que o Senhor está no nosso meio. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja um vaso aberto, cheio do teu amor, transbordante do teu amor, Senhor, abençoando quem estiver perto de nós. Instrumentos do Senhor, treina o nosso coração,
O Senhor tem nos treinado, usado pessoas difíceis para isso. Continua treinando, não desiste de nós, Senhor. Continua treinando o nosso coração, para que nós possamos te honrar. E o dia que fomos colocados diante do Senhor, a gente possa declarar com toda alegria que nós amamos como o Senhor nos amou. Que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que nós aprendemos com o Senhor